Bem-vindos a mais uma aula Excel além dos números. Dando sequência ao nosso projeto, essa é a sétima aula e estamos olhando ainda o separador base. Lá em cima temos alguns separadores, inserir, esquema de página, fórmulas. Estamos no base. Já passamos pela área de transferência, tipo de letras, alinhamento, número, estilos. Vimos aqui a questão da formatação condicional e de formatar como tabela, que é bastante importante no dia a dia para utilizar o Excel com mais profissionalismo. Vamos agora ver, então, algumas funções automáticas que o Excel nos proporciona. Isso facilita imenso o nosso trabalho. Por exemplo, aqui tem o nosso relatório de vendas, em que eu tenho os vendedores, por loja, período, valor da venda, comissão e o valor de comissão. Se eu quiser, em determinado momento, por exemplo, saber o total das vendas, eu posso me posicionar no final da tabela e na base, edição, selecionar o auto-soma. Quando eu selecionar o auto-soma, notem que ele muito rapidamente utilizou todas as linhas para fazer a soma. E aqui, agora na minha célula D24, ele colocou uma função. Até agora nós não sabíamos função. Como trata-se de uma tabela, ele colocou subtotal da coluna vendas. Então, aqui eu posso trocar por média, e ele me diz que a média são 3.157,89. O que ele fez? Ele somou todas as parcelas, os 60 mil, e dividiu por 19 registros que existem nessa tabela. Como eu sei isso? Quando eu selecionei esse grupo de células, onde estão os meus registros de venda, aqui embaixo ele já me traz algumas informações, ó. Média, contou 19 registros, o máximo que ele encontrou foi o valor de 4.862 e a soma é de 60 mil. Agora, o que mais que eu consigo ver a partir desse meu auto-soma que foi colocado aqui? Eu posso também pedir para ele contar, ele diz que encontrou 19 elementos, contar apenas se for número. Ele também achou 19, porque em nenhum momento eu tinha uma palavra aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um texto, ele contaria números apenas 18 e não mais os 19. Vamos desfazer essa operação. Ele voltou a ter 19 números. O valor máximo, o valor mínimo, então a menor venda foi de 1.590, e a soma. Ele ainda poderia trazer desvio padrão, variação e outras funções que abririam todas as funções do Excel. Vamos fazer uma coisa interessante. Vamos agora criar uma nova folha de dados. Uma nova folha de dados, aqui ao lado do nome da folha, eu tenho um símbolo de mais. Se eu clicar nesse símbolo, ele vai criar uma nova folha de dados. Simples, em branco, bem bonitinho. Eu agora vou copiar todos os meus dados daqui e vou levar para essa nova folha de dados. Vou colar como valor. Vou autoajustar o tamanho das colunas. Notem que agora, se eu vier aqui embaixo, no valor das vendas, vou diminuir aqui um pouquinho do meu zoom para vocês verem toda a minha tela, meu ecrã. E vou, então, na minha célula D24, usar novamente o auto-soma. Notem, primeira coisa, ele ficou mais um tempinho esperando que eu dê um Enter no meu teclado. Ele também disse que foi 60 mil, só que vejam a diferença. Como não se trata de uma tabela, né, já formatada, ele assumiu a fórmula soma, a função soma, do D5 até o D23. Então, ele está somando desde o D5 até o D23.
Vejam que aqui também eu não tenho aquele botãozinho com uma seta para optar por se eu quero ver a média, o contar número, máximo ou mínimo. Essas são funcionalidades, vou voltar aqui na folha de dados, que eu só tenho quando eu já fiz uma tabela. Quando eu fiz uma tabela, vejam que ele cria a mesma funcionalidade que eu utilizei aqui, que foi de autossoma, ele criou como subtotal, com um parâmetro 109, um parâmetro interno do Excel. Mais para frente a gente vai entender essa parametrização, mais um subtotal da coluna de vendas dessa tabela. Enquanto que numa folha nova, enquanto eu tenho aqui, vejam que eu trouxe como valor, nem sequer a formatação eu trouxe para cá. Então, eu vou formatar como data. Olha, aqui como número. Vou deixar 2 casas decimais e vou utilizar o separador de milhares. Vou vir nas comissões e fazer o mesmo comando. E no percentual de comissão, vou dizer que é percentual. A diferença do que ele me retornou como fórmula aqui para quando eu tenho uma tabela. Tá? Isso é interessante. Para mais uma vez a gente ver que a tabela formatada no Excel nos dá muito mais possibilidades do que quando eu tenho apenas os meus dados um abaixo do outro, como se fosse um banco de dados. Então, se eu vier aqui nesse momento e transformar isso em uma tabela, né? Vamos lá de novo, para vocês verem mais devagar. Base, formatação de tabela, vou escolher uma cor qualquer para minha tabela, vou escolher mais laranja para a gente diferenciar. Vou dar um OK. Notem que quando nós fizemos o autossoma e ele ainda não era uma tabela, ele deixou 60 mil. Se eu vier agora e pedir um autossoma, vejam a rapidez com que ele fez, não esperou que eu desse o Enter, e a fórmula que ele tem aqui agora é subtotal, tabela 1, que ele deu um nome para essa tabela, valor de comissão, diferente do soma do D5 até o D23. Aqui era a nossa original. Conseguem compreender a diferença entre um e outro? Agora você pode perguntar também, Andréia, mas o soma não funciona igual se for uma tabela? Sim, se eu copiar essa fórmula do soma, ele também vai ter o mesmo efeito. Qual a diferença? Eu não tenho aquela funcionalidade de poder dizer, agora eu não quero a soma, eu quero a média ou outras opções. Ok? Ficamos por aqui, então. Essa foi a nossa aula número 7, em que vimos as funções automáticas. Próxima aula, vamos ver o comando limpar. Até lá! Se curtiu, se gostou desse vídeo, dê um like aqui no nosso canal e se inscreva para ficar sabendo sempre das novidades. Obrigada!